Olá, meus queridos, eu espero que todos estejam bem e que esse vídeo alcance a todos com paz e saúde. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o profeta Jeremias. Jeremias foi um dos grandes profetas do Velho Testamento. Ele foi chamado, mas a princípio ele recusou esse chamado. Deus fez um grande trabalho na vida de Jeremias. Deus ensinou a Jeremias que, mesmo que ele passasse por muitas lutas, ele não deveria esmorecer, que ele devia se manter forte diante de todas as batalhas e até diante de certas aparentes derrotas pelas quais ele passaria. O Senhor esteve o tempo todo ao lado de Jeremias, mesmo quando ele foi preso e arremessado no poço, mesmo quando as pessoas não acreditaram em suas palavras. Vamos conhecê-lo melhor e ver alguns momentos de sua vida através de uma leitura rápida. A chamada de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Lá no 13 está escrito assim: A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Queridos, é Deus quem escolhe seus profetas, nós não escolhemos a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele sabe quem são os dele e quais não são os dele. Nós vemos aqui que o Senhor, Ele não se preocupou com o medo de Jeremias, com a falta de tato de Jeremias, com a falta de palavras e jeito para se falar de Jeremias. A preocupação de Jeremias era a preocupação de muitas pessoas de hoje. As pessoas, elas se baseiam naquilo que tem dentro do cérebro delas, naquilo que elas têm de conhecimento. Mas o Senhor, queridos, através do Espírito dele, é quem dá sabedoria para os próprios profetas dele. Lá em Jeremias, no capítulo 3, está escrito o seguinte: Israel é infiel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, novamente o Senhor falando com Jeremias: Você viu que fez Israel é infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Lá no 14, em Jeremias 14, está escrito: a seca, a fome e a espada. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: Vocês não verão a guerra nem a fome, e eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: É mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles.
E eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem, nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra, e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Nós percebemos aqui, meus queridos, que existem profetas e profetas. Aqueles que são de Deus e aqueles que não são profetas de Deus. Sim, meus queridos, existem profetas que não são de Deus. Existem aqueles que só profetizam mentiras e enganos, meus queridos. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Vocês têm que perguntar ao Espírito Santo de Deus de onde estão vindo essas profecias que vocês têm ouvido. Para que vocês não caiam no engano. Sejam sábios, meus queridos. Só há um Deus, só há um Espírito e só há um Cristo. Vocês precisam passar pelo crivo da relação que vocês têm com Deus, essas pessoas, esses ditos profetas, para que vocês não sejam enganados, porque vocês não vão poder reclamar depois. Lá em Jeremias 17 está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui o Senhor ele nos esclarece que a nossa confiança tem que estar nele, e não no que os homens podem ou não fazer em nossas vidas, dar, emprestar, seja lá o que for. Nós vivemos em sociedade, nós temos relação com vários tipos de pessoa. Isso se faz necessário. Mas o Senhor tem que vir em primeiro lugar. Vocês precisam colocar o Senhor em primeiro lugar. Meus queridos, não dependam de promessas humanas. Vocês têm que se fiar naquele que é fiel e verdadeiramente poderoso para livrar vocês do mal, para abençoar a vida de vocês, para curar vocês, para prosperar e salvar vocês para a eternidade, através de Cristo. Se vocês esperarem nos homens, se vocês colocarem a fé de vocês em homens, em coisas visíveis, deixando o Senhor em terceiro, em quinto, em oitavo lugar, e alguns nem colocam Deus em lugar algum, eles só se lembram de Deus quando eles não têm mais nenhum tipo de saída. Não façam isso, meus queridos. Coloquem o Senhor em primeiro lugar. Lá em Jeremias 17 ainda, lá no 7, ele termina dizendo o seguinte, ou melhor dizendo, ele continua dizendo o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Eu vou ler novamente para vocês. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz, que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final ele se revelará um tolo. Em Jeremias 18, está escrito assim: Jeremias na casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor.
como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Aqui nós vemos que Deus ele trabalha de tal forma em nossas vidas, com o objetivo de nos colocar ou recolocar nos trilhos, né? Se Deus ele entender que precisa nos quebrar, nos amassar para isso, não se engane, meus queridos, ele vai fazer. Porque ele é um pai amoroso, que ele não deseja a nossa destruição eterna. Deus permitiu que o mal viesse sobre Israel naquele momento, para que o povo se voltasse novamente a ele. E se Deus tiver que permitir que algumas coisas aconteçam em sua vida, para que você volte aos trilhos, Deus vai permitir. Então, volte-se você antes a Deus. Não espere as coisas se arruinarem. Não espere você perder tudo para você novamente voltar ao Senhor. O que o Senhor quer é nos abençoar nessa vida e na eternidade. Continuando lá em Jeremias 20, está escrito assim: Jeremias e Passur. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Vejam, meus queridos, esse sacerdote Passur, ele era o mais alto oficial do templo do Senhor. A princípio, se nós lêssemos só isso, nós diríamos, é lógico que o que o sacerdote Passur fala, ou falava, ou falou, é a verdade, é aquilo que está vindo do Senhor, mas não era. Ele ficou irado, irritado com o que Jeremias disse com relação ao que aconteceria com Israel. Que Nabucodonosor viria com seus exércitos, que a Babilônia viria para destruir Israel. Lá no 5 está escrito o seguinte: E eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. Não se engane, meus queridos, vocês sempre serão resistidos pelos falsos profetas. Para aqueles que só visam lucro, para aqueles que querem levar as ovelhas de Deus para o inferno. O amor dele está nas coisas dessa terra, não nas coisas de Deus. Continuando lá em Jeremias 23, está escrito o seguinte: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Na minha visão particular, aqui, eu creio que Deus ele está falando sobre o Messias. Em Jeremias 51, nós vemos que o povo foi finalmente levado cativo, como foi profetizado por Jeremias, para os 70 anos de exílio. Mas o verdadeiro profeta do Senhor, Jeremias, ele foi poupado, meus queridos. Por fim, ele ainda profetiza que todo o mal feito pela Babilônia contra o povo de Israel e de Judá seria um dia castigado. Então diga, assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Meus queridos, o livro de Jeremias é um livro, para mim, riquíssimo, como todos os livros da Bíblia. Mas este é um livro que você aprende como proceder, porque o Senhor, ele buscou o povo ali de Judá e de Israel. Ele buscou e ele esperou, apesar de todo o erro que eles cometeram, ele esperou, mas eles não se converteram ao Senhor. E o fim foi a destruição, meus queridos. O fim foi a destruição. Eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Meus queridos, a vida é curta, a vida é rápida. Vigie, porque o inferno é real. E de lá não vai dar para se arrepender. Se vocês tiverem tempo, leiam o livro de Jeremias. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham um fim de ano abençoado. Que o Senhor visite a vida de cada um de vocês
Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês e falem com vocês. Busquem o Espírito Santo. Busquem o que o Espírito Santo deseja de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e esse mundo maravilhoso do nosso Deus.